jovens cientistas! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 16, com objeto de conhecimento, diversidade de ecossistemas, detalhamento, grandes biomas mundiais. E vamos para a nossa aula! Olá, queridos alunos! Como nós vimos, o tema da nossa aula vai ser grandes biomas mundiais. E você olhando aqui a nossa imagem, você já tem aqui uma ideia. O que são biomas? Biomas são regiões geográficas, caracterizados pelo quê? Observe a imagem. Pelo clima, pelo relevo, pela posição geográfica, certo? E com isso nós vamos fazer agora um passeio por essa diversidade que existe no nosso planeta. Então, o que são biomas? Os biomas são ecossistemas terrestres, com vegetação característica e um tipo de clima predominante. Esses aspectos dão ao bioma o seu caráter geral, e único. Então, nós vamos ver, que pelo nosso planeta, a distribuição desses biomas terrestres. E aí você faz a seguinte pergunta, certo? Por que ocorre essa diferenciação? Qual a influência? Aí você vai lembrar, conectar, dos movimentos que o nosso planeta Terra faz. Ele não faz o movimento de rotação e o movimento de translação? E aí, durante o movimento de translação, você vai lembrar que é quando há a definição das estações do ano, certo? E essas estações, elas estão associadas ao quê? À radiação solar. Então, da mesma forma, como eu falei no início, que os biomas, eles são caracterizados pela predominância de um clima, você vai entender melhor como isso ocorre através da radiação solar. Então, vamos ver agora a classificação dos biomas. A classificação de um bioma dá-se especialmente pela combinação de diferentes variáveis de ordem física, certo? Presentes em um recorte espacial específico. Envolve predominantemente os aspectos o quê? Biológicos, certo? E geográficos da paisagem, como o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia, a geologia e o solo, certo? Então, observem aqui na nossa imagem, certo? Professora, está pequeno, não estou enxergando direito. Muito bem, então nós vamos ampliar. Nós vamos ampliar a imagem, certo? Porque a professora não falou que essa diferença dos biomas está associado à radiação solar? Então, pois bem, aqui em cima, olha, é como se fossem os polos, do nosso planeta. Então, essa região aqui vai receber o quê? Pouca radiação solar, certo? E aqui é onde nós vamos encontrar, você está vendo aqui, ó, roxinho, o bioma o quê? Tundra, ártica e alpina. Alpina quando está nas regiões de montanhas, certo? Então, esse bioma, ó, está aqui numa região, de frio, certo? E depois disso, ainda continua numa região de frio, nós vamos ter as taigas, que são as florestas de coníferas, certo? E aí, eu já lhe trago a seguinte
informação que esse bioma, ele é o maior do planeta em extensão. Professora, mas não é o nosso que é o maior? Não, em termos de extensão, observem aqui, olha a extensão. É a taiga, que são as florestas de coníferas, certo? Nós vamos ver isso detalhadamente. A professora está querendo que você observe aqui a distribuição e como a influência, né, da radiação solar determina, juntamente, obviamente, com o relevo, determina a formação dos biomas. Então, nós começamos aqui com a tundra, né? Passamos aqui pela taiga e aí nós iniciamos qual? As florestas temperadas, certo? E, olha, as florestas temperadas, elas estão aqui, ó, esse verdinho mais claro, você observa que ela está próximo do Trópico de Câncer, certo? E próximo ao Trópico de Câncer, o que significa quando você vê essa denominação? Temperadas. Significa que você vai ter nessa região as estações bem definidas. Verão, inverno, outono, primavera, certo? E aí, com isso, nós passamos o quê? Aí nós entramos na região, nós entramos nas regiões dos trópicos, certo? E aí começa o quê? Ter uma maior radiação solar. E aí nós passamos de florestas temperadas para o quê? As florestas tropicais, certo? Então, ó, as florestas tropicais, elas estão mais alinhadas, ó, entre os trópicos e a linha do Equador, certo? Ou seja, recebendo uma maior radiação solar, certo? E aí nós vamos ter as savanas e os desertos. Então, nessa nossa imagem, a professora quer que você guarde isso. Nós iniciamos com biomas de regiões frias, né? Permanece frio e começa aqui, ó, a sofrer a questão da radiação solar, certo? Então, por isso que a classificação dos biomas tem essa abordagem, né? Que vai depender dos aspectos biológicos, geográficos da paisagem, como clima, relevo, influenciando o quê? A vegetação, certo? E agora nós vamos conhecer melhor esses grandes biomas, né? A professora demonstrou ali no mapa a localização deles e aí nós vamos iniciar pela tundra, que vem lá da região lá em cima, região mais fria. Então, ela é localizada nas regiões próximas ao Polo Ártico, né, norte do Canadá, da Europa e da Ásia. E a tundra, ela é um bioma que apresenta temperaturas baixas durante boa parte do ano. Então, durante o inverno pode chegar aí a menos 30 graus. E o que seria considerado, né, aí um verão, né, é 10 graus Celsius, certo? Então, por essa razão, né, o inverno ele é o quê? Extremo, né? E o verão também é frio. E como nós vimos pela posição, vai ter o quê? Pouca luz solar, né? E com isso, a precipitação, não há chuvas, há o quê? Neve. Então, essa região, o solo é denominado como permafrost, porque ele fica permanentemente congelado, certo? Então, a vegetação da tundra, como nós observamos aí, ela é o quê? Composta, né, por pequenas gramíneas, com musgos e líquens. Então, nós não temos neste bioma árvores, né? Nós observamos aí que é uma vegetação rasteira. E vamos observar um pouquinho melhor aqui na nossa animação. Então, vejam aí.
que é, né, a tundra alpina, que é essa região de montanha. Vemos aí, ó, região de só gramíneas, né? Então, são plantas, né, musgo, líquens, então são plantas sempre rasteiras. Quando há uma vegetação de maior tamanho, são pequenos arbustos que chegam aí a menos de 1 metro, certo? Então, com isso, nós vimos aí que a tundra, ela é de região frio, é onde a gente vai encontrar ali, né, o urso polar, certo? E aí nós passamos para o segundo grande bioma, o maior bioma do planeta, a taiga, que também é chamado de florestas de coníferas, devido ao quê? À predominância de pinheiros, né, e abetos. E a fauna apresenta ali os alces, os ursos, os lobos, as raposas, os visões, as martas e esquilos, certo? Então, nós observando aí pela imagem, você vê que é aquela que é o pinheiro, né? A árvore de Natal. Então, por que chama floresta de coníferas? Porque não parece um conezinho, né? E isso também é remetendo ao quê? As folhas, né? As folhas dessa floresta, que é em formato de cone também, certo? Então, nós vemos aí que durante a taiga nós já temos aí a presença, né? Apesar de ter aí essa transição, né, da tundra para a taiga contendo floresta, mas ainda é com baixas temperaturas, certo? E aí nós avançamos para a floresta temperada. Esta, geograficamente, está presente em regiões de clima temperado. Lembra que a professora falou, quando fala em clima temperado, significa que essa região vai ter lá as 4 estações bem definidas. Nós temos outono, inverno, verão, primavera, certo? E ocorre aonde? No norte do nosso planeta, em continentes como América, Europa e Ásia, certo? E o clima desse bioma é tipicamente temperado, né? Com a ocorrência das 4 estações do ano bem definidas, certo? Então, nós vimos lá a tundra, né? Que não descongela, é o solo permafrost, né? Que fica sempre congelado. Passamos pela taiga, que aí já vem a floresta, né, de coníferas, onde nós encontramos lá a floresta com os pinheiros. Entramos na floresta temperada, né, que tem ali a presença das 4 estações bem definidas. E aí chegamos na floresta tropical. A floresta tropical, nós conseguimos, né, associar mais. Por quê? Porque é um bioma presente no Brasil. A floresta tropical também é conhecida, né, como floresta pluvial tropical ou floresta úmida. Está localizada nas regiões, né, na América do Sul, na América Central, na África, na Ásia e na Austrália. E aquelas, né, conhecidas pelo seu clima quente e com elevados níveis de chuva. Então, dentro da floresta tropical, nós já não vamos ter mais as estações bem definidas, né? Nós vamos ter apenas o verão, né, e o inverno, que para nós é o período de chuva. Então, a principal marca da floresta tropical é a sua enorme o quê? Biodiversidade. Ela possui uma enorme variedade de vegetação com uma flora rica e abundante, certo? Então, a floresta tropical, nós conseguimos, né, ter ali uma visualização melhor porque nós moramos, né, numa floresta tropical. Então, passamos agora para a savana.
A savana está presente nas proximidades da faixa tropical do globo, em regiões dos continentes da América, da África, da Ásia e Oceania. E o clima, né, desse bioma é tipicamente o quê? Tropical, com a presença de 2 estações bem definidas, certo? Então, a vegetação de savana, ela é espaçada, é caracterizada, né, pela presença de arbustos e gramíneas. Então, aqui no nosso país, né, nós temos também biomas e o cerrado é aquele que mais se assemelha ao bioma savana, certo? E aí nós passamos para o bioma campos. Campos ou pradarias, né, que se localizam em regiões de clima subtropical e relevo plano, com numerosas planícies, presentes em regiões distintas do globo, em continentes como a América, a Europa e Ásia. E esse bioma é típico, né, de regiões com climas mais amenos, como o subtropical, e sua principal característica é a formação de vastos campos de vegetação rasteira, como nós observamos aí na imagem, né, como as gramíneas, certo? Então, aqui também nós temos essa região de campos que fica lá para a região do sul do nosso país. E os desertos, né, que são ali formações presentes em várias regiões do mundo, em continentes como a América, a Europa, a África, a Ásia e a Oceania. E esse bioma, né, ocorre em climas que registram baixa umidade do ar. As maiores regiões desérticas do mundo situam-se, né, na África com o deserto do Saara e na Ásia com o deserto de Gobi. A vegetação, né, dos desertos é formado por poucas espécies vegetais com maior ocorrência de arbustos. Porém, né, essas plantas elas sofrem um grande processo de evolução. E por falar em evolução, agora nós vamos fazer um passeio de como que ocorre a evolução dessa vegetação entre esses biomas. Então, vamos lá. Nós iniciamos aqui por essa imagem que nos é familiar. Afinal de contas, representa aqui uma floresta tropical. Então, por essa imagem, você já entende quando diz, né, que nós temos uma grande biodiversidade. Então, por essa imagem, você já vê ali diferentes plantas compondo essa imagem, certo? E aí, nós passamos para a floresta temperada de carvalhos, que você já vê o quê? Uma redução do comprimento, né, do dossel das plantas. E o quê? Uma menor variedade. Na floresta temperada de coníferas, a taiga, que é o nosso maior bioma mundial, você já vê a presença, ó, dos pinheiros, certo? E aqui, ó, nós vamos observar o quê? A diferença da vegetação. Então, aqui, olha, você identifica a região de tundra, que está aqui na ponta à sua direita, onde nós só temos gramíneas, a região de taiga, onde nós vamos encontrar a floresta de coníferas, os pinheiros, a floresta temperada decídua, certo? Onde temos ali as 4 estações, e a floresta tropical, que nós observamos o quê? Um maior dossel, certo? A savana, né, arborizada, e a savana herbácea. E a região de deserto, né, que nós só encontramos ali outro tipo de vegetação, né, de cactos e plantas xerófilas, certo? Então, com essa imagem aí, você vê, né, essa variação
que tem dentro da paisagem de cada bioma, certo? Nós observamos ainda aqui, ó, a representação, né, das zonas. Olha, zona fria, você vê aqui apenas o tundra. Entre a zona fria e a zona temperada, nós passamos pela taiga, certo? Floresta temperada e chegamos, ó, entre a fronteira subtropical, né, entre a zona temperada e a zona quente. Na zona quente, nós encontramos floresta tropical, florestas de monção e savanas, certo? Além do deserto. Então, com isso, ó, a variação climática, né, influenciando aí a formação desses biomas, certo? E influenciando, né, a paisagem do nosso planeta, correto? Então, fiquem aí com essa imagem, certo? E aqui, olha, nós vemos, colocando aqui, ó, a altura, está aparecendo aí para você, ó, a camada, né, da floresta tropical. O dossel, né, as nossas árvores, elas são mais altas. Por quê, professora? Se nós observarmos aqui, por conta da luminosidade. As plantas precisam de luz, certo? Então, com isso, como estamos numa região tropical que tem muita ação da luz, as plantas, né, têm ali um grande desenvolvimento. Correto? E nós já observamos a diferença, olha, para diminuição na região temperada, né? Que vai ter menos luz, certo? Então, é isso que a professora quer que você lembre, que conforme a variação, a posição geográfica, né, vai ter aí essa variação na paisagem e na formação das plantas. Observem aqui que na floresta temperada, né, na taiga, que a presença dos pinheiros não é completamente diferente às árvores do que nós encontramos na nossa floresta. Então, essa variação, né, da posição geográfica, a variação climática e o relevo tem ação direta, né, tanto na flora quanto na fauna, também presente nesses biomas. E como nós vimos, esses biomas, eles estão associados ao quê? Ao clima, né? E aí, a devastação dos biomas no mundo faz o quê? Um grande impacto, por conta que nós vimos lá a tundra, ela está numa região que ela é permanentemente o quê? Congelada. Então, se há variação na temperatura, essa região que está ali congelada vai fazer o quê? Vai alterar e vai ter período de degelos, certo? E com isso vai influenciar em toda a cadeia. Você viu que a professora mostrou lá no mapa que um bioma está interligado. Nós vimos aqui pelo nosso gráfico de zona fria, né? Zona temperada, zona quente. Então, a variação climática é algo extremamente sensível para todo esse ecossistema, certo? Então, a devastação dos biomas no mundo, né? Vamos ver aqui na nossa imagem, com essa alteração provocada pelo desenvolvimento das atividades humanas, né? Muitos dos biomas do planeta Terra são o quê? Bastantemente devastados, certo? Então, nós lembramos lá a região, né, de campos, né, que você via ali que era gramíneas. Então, automaticamente, você pensa o quê? Ah, é uma boa área de pasto, né? E assim vai. A alteração que a atividade humana causa, ela vai impactar nos biomas e impactar também no quê? No funcionamento, né, do todo do nosso planeta, porque tudo está interligado, certo? Então, por isso que é
tão importante o quê? A preservação. Então, a preservação dos biomas é fundamental para a manutenção do equilíbrio ambiental e do cenário ecológico do planeta. Por isso que pesquisadores sempre estão aí atentos, né, que as atividades econômicas, né, professora, mas o dinheiro tem que circular. Ok, mas a gente tem que pensar formas de obter o lucro, mas sem sacrificar o nosso planeta. Afinal de contas, né, nós moramos aqui é a nossa casa e nós precisamos que tudo aquilo que está ali em harmonia, funcionando, né, de forma harmônica, seja o quê? Preservado, seja mantido esse equilíbrio ambiental para a manutenção desse cenário ecológico do nosso planeta. Então, esses biomas, eles atuam, né, na preservação de características físicas, né, mundiais, como clima e vegetação. No entanto, né, os biomas têm enfrentado o quê? Diversos problemas de ordem ambiental, especialmente em razão do quê? Do desenvolvimento das atividades produtivas humanas. Então, nós precisamos pensar, né, de forma responsável em quê? Em alternativas, né, importantes para a preservação dos biomas. Então, essa proposta, né, de preservação é algo que tem que ser, sim, conhecimento de todos, relevância para todos. Então, a preservação dos biomas é algo que você, meu querido aluno, meu jovem cientista, tem que estar atento, porque esse planeta precisa existir para você estar nele, né? Para nós estarmos nele. Então, alternativas importantes que nós podemos fazer para preservar os nossos biomas. A criação de parques e demais unidades de preservação permanente, certo? A promoção de quê? De formas de uso e ocupação do solo de modo sustentável. Nós precisamos de alimentos? Precisamos, mas de que forma nós podemos produzir o nosso alimento de modo sustentável? O fomento, né, das atividades econômicas, né, por meio de manejo adequado dos recursos naturais, ou seja, eu tirar o meu sustento, mas de forma o quê? Que seja feito, né, seja de forma adequada para que eu consiga ter o meu sustento, mas mantendo os recursos naturais com o mínimo de impacto possível. E o aumento da fiscalização ambiental contra o quê? Ações danosas ao nosso meio ambiente, certo? Entre todas as ações. Então, você, meu jovem aluno, você tem que ser um fiscal do meio ambiente para ali evitar o impacto, né? A ação nociva. Eu preciso do rio, eu tenho que cuidar, não posso deixar jogar lixo no rio, porque de lá vem o sustento da minha família, meu pai pesca lá para vender. Então, é esse tipo de consciência que nós devemos ter ao olharmos, né, para a natureza e tudo que existe no nosso planeta. Então, espero que você tenha aprendido um pouco mais ciência e até uma próxima.